Um, Ma, Ela saiu. oi. Voltou. Ainda bem. Essa é a Ele não me deu café. Oi. Olha o café. Pá. Eu vou. Gente, olha como que eu tô. Oi. Olha o foco. Com isso, esse jogo. Eu vou filar pra quem você quiser. Eu escolhi logo a mão. Do nada, minha mão sumiu. Fiquei falando. Obrigada, vai. Horas da manhã.